Olá, alunos. Vamos para a nossa segunda parte da aula. Bem, então nós estávamos falando aqui para chegar, saindo de piruvato para chegar em fosfenol piruvato. Então, passamos por essas duas etapas: piruvato carboxilase e fosfenol piruvato carboxinase ou quinase. E depois que nós temos já o fosfenol piruvato sintetizado, o que temos que fazer? Ora, simplesmente vamos utilizar todas essas reações, que são reações reversíveis e que fazem parte também da via glicolítica. Então, são as mesmas reações da via glicolítica, só no sentido contrário. Então, de fosfenol piruvato para 2-fosfoglicerato, vamos utilizar a enzima enolase. Aí, depois, de 2-fosfoglicerato para 3-fosfoglicerato, vamos utilizar a enzima fosfoglicerato mutase. E assim vai, né? Então, a gente vai continuar nesta mesma rota, com essas mesmas reações, que foram as reações da via glicolítica. Então, estamos utilizando as mesmas enzimas, porque essas reações todas são o quê? Reversíveis, correto? Então, essas reações são reversíveis. Tudo bem. E aí, chegamos, então, num novo impasse. Qual que é o impasse? Aqui também é reversível, tudo bem? Tá? Então, aqui, ó, reversível, tudo certo. Quando chegamos aqui, ó, em frutose 1,6 bisfosfato, que a gente vai chegar para ser convertido em frutose 6-fosfato, ou seja, vamos retirar um grupo fosfato que está no carbono 1, essa reação ela é irreversível, né? Então, nós precisamos de uma outra rota, de uma outra reação para contornar esse problema aqui, né? E vamos utilizar, então, essa enzima, frutose 1,6 bisfosfatase, tá ela aqui. Então, a gente parte de frutose 1,6 bisfosfato, vamos retirar o grupo fosfato que está no carbono 1 e vamos ficar apenas com frutose 6-fosfato, mais o fosfato inorgânico que foi liberado, tá? Essa enzima, então, o que ela vai fazer? Ela vai catalisar uma reação de hidrólise, né? Simplesmente uma reação de hidrólise, tá aqui a molécula de água, e vamos retirar um grupo fosfato que está no carbono 1, vamos ficar apenas com o grupo fosfato do carbono 6. Pronto! Super simples, fácil. Já conseguimos, então, contornar o problema, né, aqui, que era uma reação irreversível. Já chegamos em frutose 6-fosfato. Beleza, ótimo, maravilhoso. Aí agora, de frutose 6-fosfato para glicose 6-fosfato, novamente é uma reação que reversível. Então, vamos utilizar a mesma reação e a mesma enzima, fosfohexose isomerase, só que no sentido contrário. Então, é uma reação de isomerização, na qual a gente vai converter a frutose em glicose, lembrando que as duas são carboidratos de 6 carbonos, só que a frutose, ela tem um grupo ceto, né, e a glicose é um grupo aldeídico, né, então a gente vai converter num aldeído, que é a glicose. E aí agora, chegamos num novo impasse, porque essa reação aqui é uma reação irreversível, que é a reação da hexoquinase, então a gente precisa contornar isso, e para fazer dessa forma, vamos utilizar uma outra enzima, que é a glicose 6-fosfatase. Então, vamos sair de glicose 6-fosfato para chegar em glicose, ou seja, vamos retirar o grupo fosfato aqui que está no carbono 6. Essa enzima, o que ela vai fazer? Novamente, uma reação de hidrólise, né? Vamos catalisar a hidrólise, vamos retirar esse grupo fosfato que está no carbono 6, e aí a molécula de glicose fica livre, né? O grupo fosfato, então, sai como fosfato inorgânico. Essa enzima, glicose 6-fosfatase, ela é muito interessante porque ela está presente exclusivamente no fígado e nos rins. Então, isso prova, né, de que esta reação, esta rota metabólica, ela ocorre aí, né, no fígado e nos rins, como eu falei, no córtex renal, uma situação de jejum extremo. Então, foi uma enzima que foi bastante procurada em vários tecidos e órgãos e não foi encontrada, né? Então, ela está exclusiva ali no fígado. Então, mais uma prova de que a gliconeogênese, ela ocorre nesse tecido, no fígado. E por que isso? Para que ela possa, então, exportar essa glicose para corrigir a glicemia, né? E assim o quê? Manter as fontes de glicose constantes na corrente sanguínea para todos aqueles tecidos que eu falei lá no início da aula, entre eles o cérebro.
Bem, então tá aqui a molécula de glicose, né, de glicose 6-fosfato, ela por um transportador T1, entra no lúmen do retículo endoplasmático, aí lá, pela ação da glicose 6-fosfatase, então veja que é uma enzima que está associada à membrana voltada para o lúmen do retículo. Ocorre, então, a catálise, e aí é liberado glicose e fosfato inorgânico. Essa reação é a mesma que eu estou apresentando aqui, tá, pessoal? Eu estou apenas mostrando para vocês nesse slide a localização, que é onde? O lúmen do retículo endoplasmático. Aí a molécula de glicose, por um outro transportador T2, ela sai do lúmen do retículo, vai para o citossol, e aí por um transportador chamado GLUT2, muito importante, ele vai, então, fazer o efluxo dessa molécula de glicose, ou seja, a glicose vai sair do fígado, né, e vai para a corrente sanguínea. Então, isso vai aumentar a concentração de glicose na corrente sanguínea, né, que é chamado de glicemia, e com isso a gente, então, fornece glicose para vários tecidos que utilizam ela como fonte de energia, entre eles o cérebro. O ΔG global da via glicolítica, menos 84, da gliconeogênese, menos 38. Bem, obviamente, isso também, a via da gliconeogênese tem que ter uma regulação, porque senão ela vai ficar, se torna um ciclo fútil, né? Olha só, de glicose 6-fosfato para glicose, aqui a gente gasta, a gente retira, né, o grupo fosfato para uma hidrólise, aí a glicose, pela ação da glicoquinase, né, gasta uma molécula de ATP e parte para a glicose 6-fosfato de novo. Aí, se a gente não tivesse essas duas reações, tá vendo aqui, essa daqui é a da via glicolítica, essa daqui é da gliconeogênese. Se a gente não tiver um ponto de controle nesses daqui, nessas duas reações, nessa reação e nessa reação, o que vai acontecer? Vai ocorrer um ciclo fútil. E o que é o ciclo fútil? Se a gente fizer a somatória de todas essas reações, o resultado final é isso aqui, ó, ATP mais água, dando ATP mais PI, ou seja, eu simplesmente gastei uma molécula de ATP para virar ADP, gastei energia, né? Então, por isso que a gente precisa de controles nessas duas reações, né? Para que a gente consiga, então, não deixar que isso se torne um ciclo fútil, tá? E assim, eu estou dando um exemplo só dessa reação, mas é assim a todas as duas rotas metabólicas, né? Olha só, aqui da glicólise e da gliconeogênese, elas precisam de controles, tá? Porque senão a gente vai pegar a glicose e vai passar por todas essas reações e chegar aqui embaixo em piruvato, e pegar piruvato, passar por todas essas reações e chegar em glicose. A gente simplesmente vai gastar o quê? ATP, né? Se a gente fizer a somatória de todas elas, no fim das contas vai dar isso daqui. ATP você não gasta. Então, essas duas rotas metabólicas precisam de pontos de controle, e é isso que nós vamos falar agora. Quais são esses pontos de controle? Então, a regulação dessas rotas ocorre dessa forma. Primeiro, a acetil-CoA, ela é um ativador da piruvato carboxilase. Então, a acetil-CoA, ela indica para nós, né, o excesso de acetil-CoA, elevação de acetil-CoA, indica para nós que está na hora de ocorrer a síntese de oxalocetato. Tá? Esse oxalocetato, ele pode ser utilizado tanto para o próprio ciclo do ácido cítrico, então isso é uma reação anaplerótica, vou mostrar isso mais para frente para vocês, ou simplesmente para ativar aqui a via de regulação da glicólise e gliconeogênese, tá? Então, a ativação ocorre aqui na piruvato carboxilase, né? Onde estava essa enzima mesmo, piruvato carboxilase? Vamos voltar para a gente lembrar, tá aqui, ó. Piruvato carboxilase, tá? A primeira etapa, quando a gente sai de piruvato para oxalocetato, primeira etapa. Então, tá ali. Aí a gente converte em oxalocetato. Então, a primeira sinalização é essa, um ativador através da acetil-CoA. Então, isso ocorre normalmente quando? Quando o ciclo de Krebs está inibido. Aí acumula acetil-CoA e esta ativa a piruvato carboxilase para que ocorra, então, a gliconeogênese. Né, isso nos momentos em que os níveis de ATP estão elevados. Gliconeogênese também vai ter um outro ponto muito importante, que é aqui, ó, nesse segundo parzinho, vamos voltar lá para vocês verem,
Aqui, ó, fosfofrutaquinase 1, frutose 1,6 bisfosfatase, tá? Então, esse segundo par também será muito importante como ponto de controle. Então, aqui são as mesmas reações, frutose 6-fosfato partindo para frutose 1,6 bisfosfato, tá? Quais são os reguladores? Nós temos todos esses, ó, temos ATP, temos ADP, temos AMP e temos citrato, tá? São reguladores alostéricos, essas enzimas são enzimas alostéricas, fosfofrutaquinase 1 e frutose 1,6 bisfosfatase, tá? O ATP, ele será inibidor da fosfofrutaquinase 1. Por quê? Porque ele é um sinalizador de que se a quantidade de ATP estiver elevada, significa o quê? Que as quantidades de carga energética da célula estão elevadas, então não há necessidade de você gastar glicose para produção de ATP, porque já tem bastante ATP. Então, o próprio ATP serve de inibidor, né? Ele inibe a fosfofrutaquinase 1. Ao mesmo tempo, quando a gente gasta ATP, o que é produzido? O que sobra? A ADP e a AMP, né, adenina difosfato e adenina monofosfato. Então, quando eu gasto ATP, sobra isso daqui. Se eu tiver numa situação que eu tenho grande quantidade de eu vou ver se eu consigo escrever, gente, DP, né, a concentração dele está elevada, o que isso significa? Que a concentração de ATP está baixa, né? Por quê? Um é o contrário do outro. Eu gastei o ATP para produzir o ADP. Então, esse ATP aqui foi gasto na célula. Então, vai sobrar ADP e vai sobrar o quê? AMP, né? Então, eles são os contrários do ATP, né? Isso indica para nós que as concentrações de ADP e AMP estão elevadas e a de ATP está baixa. Portanto, está na hora do quê? De gastar glicose para sintetizar ATP. E é isso que eles vão fazer. Eles vão sinalizar o quê? A ativação. Esse verdinho significa ativação de fosfofrutaquinase 1. Vai ter a 2, eu vou mostrar para vocês, para que haja, então, síntese de glicose. Gasto de glicose para a produção de ATP. Né, ocorre via da glicólise. Citrato é o inibidor. Citrato, ele tem uma resposta junta com a do... eu vou falar do citrato mais para frente, tá? Mas ele tem uma resposta junto com o do ciclo do ácido cítrico. Então, ele vai indicar o quê? Ele vai indicar se as concentrações de citrato estiverem sobrando lá no ciclo, porque a gente tem que lembrar que isso aqui está correndo no citossol, e o ciclo ocorre dentro da mitocôndria. Esse citrato vai para o citossol e ele acaba inibindo, então, a fosfofrutaquinase 1. Tá? Se ele inibir a fosfofrutaquinase 1, a gente tem o quê? O primeiro passo para ativar a reação da gliconeogênese. A MP, ao mesmo tempo que ele é ativador da fosfofrutaquinase 1, ele é inibidor da frutose 1,6 bisfosfatase. Então, ele garante o quê? Que ao mesmo tempo que ocorra a via glicolítica, né, vai ocorrer a via glicolítica, a via da gliconeogênese será o quê? Inibida. Bem, além disso, nós temos um outro componente muito importante, que é a frutose 2,6 bisfosfato, tá? Que é essa molécula que eu estou desenhando aqui, que é representada por F26BP, tá? Ela servirá como ativador da fosfofrutaquinase 1 e inibidor da frutose 1,6 bisfosfatase. São as mesmas enzimas do slide anterior, pessoal, prestem atenção. Só estou mostrando um novo regulador, que é a frutose 2,6 bisfosfato. Ela vai indicar o quê? Que quando ela estiver presente, ocorrerá o quê? Via glicolítica, já que ela é uma ativadora aqui. E via da gliconeogênese será o quê? Inibida. Tá? Então, esta molécula é o principal regulador alostérico dessas duas vias, e ela, na presença dela, ocorrerá o quê? Via glicolítica e não ocorrerá via da gliconeogênese. Portanto, a síntese dessa molécula, a síntese da frutose 2,6 bisfosfato, tem que ser bastante regulada, tá? E é isso que eu estou mostrando nesse slide aqui, a regulação. Como que ocorre a regulação? Ela é ativada
né, a síntese dela ocorre pela ação da fosfofrutoquinase 2, né, por isso que eu estava falando, tem a 1 e também tem a 2, que é essa daqui. Então, a gente vai pegar a frutose 6-fosfato e vamos colocar um grupo fosfato no carbono 2, tá? Se aumentar a concentração de frutose 2,6-bisfosfato, vai ativar a fosfrutoquinase 1, que ativa a via glicolítica, que é o que a gente apresentou aqui, ó. Ativa fosfrutoquinase 1 e, portanto, ativa a via glicolítica, tá? Se, para retirar essa molécula, o que a gente precisa? De uma outra enzima, que é a frutose 2,6-bisfosfatase, que vai fazer uma reação de hidrólise, retirando o grupo fosfato que estava no carbono 2, fica somente com um grupo fosfato no carbono 6, esse grupo fosfato que saiu é um fosfato inorgânico, e quando, então, reduz, né, isso vai provocar a redução dessa frutose 2,6-bisfosfato, então a gente não tem mais o ativador da via glicolítica, não temos, porém, acabou a inibição sobre a via da gliconeogênese, acabou essa inibição, tá? Então, com isso, o que vai acontecer? Vai favorecer a via da gliconeogênese, tudo bem? Citrato também, junto com fosfenolpiruvato, são inibidores alostéricos, né, dessa fosfrutoquinase 2, AMP é ativador, fosfenolpiruvato é ativador da frutose 2,6-bisfosfatase, e frutose 6-fosfato é inibidor, né, como que isso ocorre? Bem, fosfenolpiruvato, ao mesmo tempo que ele é inibidor de uma enzima, ele é ativador da outra, ele indica o quê? Que esse fosfenolpiruvato, se a concentração dele aumentou, gente, olha só, onde que estava o fosfenolpiruvato? Vamos voltar lá, para a gente lembrar. Aqui, ó, tá o fosfenolpiruvato, tá aqui, ó, fosfenolpiruvato, correto? E uma molécula-chave aqui das duas rotas metabólicas, tanto da glicólise quanto da gliconeogênese. Se aumentou, isso significa o quê? Significa que ele não está sendo utilizado pela piruvato quinase e que ele está sendo produzido para a gliconeogênese. Portanto, o que ele vai fazer? Ele vai inibir a fosfrutoquinase 2 para que não haja mais síntese de frutose 2,6-bisfosfatase e, ao mesmo tempo, ele ativa a frutose 2,6-bisfosfatase para que aquilo que já existia de frutose 2,6-bisfosfato seja retirado. Então, mais uma vez, ele vai garantir que essa molécula seja retirada do ambiente celular. E, com isso, nós vamos deixar de ter a inibição sobre a frutose 2,6-bisfosfatase e esse daqui também será inibido, né? E, portanto, ocorrerá o quê? Gliconeogênese. Estimula, olha aqui embaixo, estimula a gliconeogênese, tá? Frutose 6-fosfato é o inibidor da frutose 2,6-bisfosfatase, e, portanto, isso vai fazer com que haja um aumento da frutose 2,6-bisfosfato. Bem, a gente tem que analisar aqui, onde que está essa molécula mesmo, a frutose 6-fosfato, vamos ver? Bem, a gente tem glicose, quando há um aumento na sua concentração, aumenta a frutose 6-fosfato, tá? Porque ela passa de glicose para glicose 6-fosfato para frutose 6-fosfato, é a segunda reação da via glicolítica. E frutose 6-fosfato, ela é justamente o quê? O substrato da enzima mais importante da via glicolítica, que é a fosfrutoquinase 1. Então, com isso, o que vai acontecer? A gente tem esse próprio substrato sendo que o inibidor da frutose 2,6-bisfosfatase, isso vai garantir o quê? Um aumento de frutose 2,6-bisfosfato e, portanto, ativa a fosfrutoquinase 1, que é justamente a enzima que catalisa a reação na qual utiliza a frutose 6-fosfato, garantindo o quê? Que ocorra glicólise. E a gente tem a regulação hormonal. Na regulação hormonal, os hormônios importantes são insulina e glucagon.
numa situação de hipoglicemia, né? Então, concentração de glicose na corrente sanguínea está baixa. O hormônio que é liberado é o glucagon, lá do pâncreas. Ele ativa o sistema adenilato ciclase, que acaba gerando AMP cíclico, que é o mensageiro intracelular. Esse mensageiro intracelular, então, ele vai ativar a proteína quinase dependente de AMP cíclico, a qual, então, vai fosforilar uma série de enzimas, então vai transferir grupo fosfato para essas enzimas, entre elas a nossa enzima bifuncional aqui, que é a fosfofrutoquinase 2 e frutose 2,6 bisfosfatase. Essas duas enzimas, elas estão associadas, elas estão unidas, elas não são separadas do jeito que o slide está mostrando aqui, né? E aí, com isso, o que vai acontecer? Uma vez que ela receber esse grupo fosfato, olha só, recebeu o grupo fosfato que veio do ATP. Formou o quê? Sobrou ADP. Quem que fica ativa? A fosfofrutoquinase 2 fica inativa e a frutose 2,6 bisfosfatase fica ativa. Então, isso vai garantir o quê? Uma redução, estamos nessa situação, uma redução da frutose 2,6 bisfosfato, né? Então, fosfofrutoquinase 1 fica sem o seu principal ativador e acaba a inibição da frutose 1,6 bisfosfatase, portanto, vai ocorrer o quê? Gliconeogênese, né? Estimula a gliconeogênese, que nem está escrito aqui. Se for o contrário, se for uma situação de hiperglicemia, o pâncreas libera a insulina, o qual então ativa a fosfoproteína fosfatase, que estimula uma série de reações de enzimas, né, retirando os grupos fosfatos delas, por isso essa ação de fosfatase, reconhece proteínas fosfo, ou seja, são proteínas que estão fosforiladas, e vai retirar esse grupo fosfato. É exatamente o que aconteceu nessa reação. Reatirou o grupo fosfato por hidrólise, o grupo fosfato está aqui, e a enzima ficou, então, livre, né, sem o seu grupo fosfato. Quando isso ocorre, a atividade de fosfofrutoquinase 2 é que fica ativa. Então, nós vamos aumentar a concentração de frutose 2,6 bisfosfato, aumentando a concentração de frutose 2,6 bisfosfato. Olha só, a gente tem, então, o quê? O estímulo da fosfofrutoquinase 1 e ativação da via glicolítica. Né? Então, inibe, fosfofrutoquinase 1 fica ativada, frutose 1,6 bisfosfatase fica inibida, isso vai estimular o que? A via glicolítica, vamos gastar essa glicose, né? Estamos com excesso de glicose na corrente sanguínea, então a gente precisa consumir essa glicose, quer seja para a produção de ATP, quer seja para o armazenamento como glicogênio. Aqui é só um exercício, né? Depois vocês podem fazer, escreva as reações de gliconeogênese a partir de piruvato e monte a equação global. Determine o saldo de ATP. Considere GTP como ATP, como eu falei, a quantidade de energia é a mesma. Resposta eu já estou dando aqui para quem quiser conferir depois. Ciclo de Core. O ciclo de Core, ele leva em consideração, então, o que está ocorrendo no fígado, né, no fígado, então ocorre a gliconeogênese, como eu falei, é uma via metabólica que ocorre no fígado. Por exemplo, se nós partirmos de lactato, são 2 lactatos para gerar uma molécula de glicose, lembrando que o lactato tem 3 carbonos, glicose tem 6, então por isso que a gente precisa de 2 lactatos. E aí, essa glicose, ela é lançada na corrente sanguínea. Lá na corrente sanguínea, então, ela é liberada, e os próprios eritrócitos podem consumi-la, né? E os eritrócitos, nós sabemos que não tem mitocôndria, então eles vão realizar glicólise e depois fermentação, que vai sobrar o quê? Lactato, gerar 2 ATPs. Esses lactatos serão liberados também na corrente sanguínea, e esses próprios lactatos poderão ser consumidos pelo fígado pela via gliconeogênese gerar glicose novamente. Ou seja, esse é um ciclo, né? Vocês estão vendo que é um ciclo, é chamado de ciclo de Core. Bem, então, nesse último slide aqui, deixa eu tirar esse título. Ai, não, peraí. Nesse último slide aqui, o que nós temos é justamente uma visão geral de tudo isso que nós comentamos, tá? Então, piruvato estava aqui, ó, foi convertido em oxaloacetato, pelo sistema de lançadeiras houve geração de malato, aí tem um transportador específico, né, de malato, então isso a gente está dentro da mitocôndria, tá, pessoal? Esse malato vai para o citossol,
E lá no citossol, então, ele é convertido em oxaloacetato, depois fosfenolpiruvato, aí por uma série de reações da gliconeogênese, chega em glicose 6-fosfato. Chegando em glicose 6-fosfato, ela entra no retículo, no lúmen do retículo endoplasmático, e lá, pela ação da glicose 6-fosfatase, retira-se esse grupo fosfato e a gente tem glicose livre. Essa glicose livre, então, ela é transportada, sai, então, para o citossol, e do citossol vai para a corrente sanguínea, manter a glicemia constante do corpo. Tá? Para manter a glicemia constante e assim suprir a necessidade de vários tecidos, entre eles o cérebro. Bem, pessoal, essa era a aula de hoje. Falamos sobre a rota metabólica, gliconeogênese e sua importância para os tecidos. Obrigada, tchau, bons estudos.